Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a mais uma incursão profunda no Grimório de Curiosidades. A ciência, em sua busca incessante pelo conhecimento, iluminou os cantos mais escuros da nossa compreensão. Mas essa jornada nem sempre foi trilhada sob a luz da ética. Houve um tempo em que a linha entre a genialidade e a perversidade era perigosamente tênue, resultando em experimentos tão bizarros e perturbadores que, hoje, seriam não apenas impensáveis, mas completamente ilegais. Preparem-se, pois vamos abrir uma página da história da ciência que muitos prefeririam esquecer, explorando experimentos que desafiaram os limites da moralidade em nome do progresso. A pergunta que fica é: a que custo? Projeto MKUltra. A caça da CIA pelo controle da mente. Nossa primeira parada nos leva aos corredores sombrios da Guerra Fria. Entre 1953 e 1973, a CIA conduziu um programa secreto e altamente antiético conhecido como Projeto MKUltra. O objetivo? Nada menos que o controle da mente. Agentes da CIA, muitas vezes sem consentimento ou conhecimento dos envolvidos, administraram drogas psicoativas como LSD a cidadãos americanos e canadenses, incluindo pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até mesmo seus próprios funcionários. Além de drogas, o projeto explorou técnicas de privação sensorial, hipnose, abuso verbal e sexual, e outras formas de tortura psicológica. Buscavam desenvolver substâncias para interrogatório, lavagem cerebral e até mesmo assassinato. Muitos registros foram destruídos, mas o que sobreviveu pinta um quadro assustador da ciência a serviço de objetivos nefastos, pisoteando direitos humanos fundamentais em nome da segurança nacional. Um lembrete sombrio de como o poder sem controle pode corromper a busca pelo conhecimento. Pequeno Albert, condicionando o medo em um bebê. Em 1920, o psicólogo John B. Watson, um dos pais do behaviorismo, conduziu um experimento que hoje causa repulsa: o estudo do pequeno Albert. Watson queria provar que as emoções humanas, como o medo, podiam ser condicionadas. O cobaia. Um bebê de apenas 9 meses, conhecido como Albert B. Inicialmente, Albert não demonstrava medo de um rato branco. Mas Watson começou a associar a presença do rato a um barulho alto e assustador, golpeando uma barra de ferro atrás da cabeça do bebê. Em pouco tempo, o pequeno Albert passou a chorar e a demonstrar pavor não apenas do rato, mas de qualquer objeto peludo, como coelhos, casacos de pele e até uma máscara de Papai Noel. O experimento foi um sucesso em termos de condicionamento, mas um fracasso ético retumbante. Albert nunca foi descondicionado, e sua identidade e destino final permanecem um tanto obscuros, levantando sérias questões sobre a responsabilidade dos cientistas para com seus sujeitos de pesquisa, especialmente os mais vulneráveis. Estudo monstro, induzindo a gagueira em crianças órfãs. Em 1939, na Universidade de Iowa, Wendell Johnson e sua estudante de pós-graduação Mary Tudor realizaram um experimento cruel que ficou conhecido como o estudo monstro. O objetivo era investigar se a gagueira poderia ser induzida em crianças com fala normal através de sugestão psicológica negativa. 22 crianças órfãs foram divididas em 2 grupos. Um grupo de crianças que já gaguejavam recebeu terapia de fala positiva. O outro grupo, composto por crianças com fala fluente, foi sistematicamente criticado e rotulado negativamente por qualquer pequena imperfeição na fala, sendo informadas de que estavam começando a gaguejar. Os resultados foram devastadores. Muitas das crianças que receberam um feedback negativo desenvolveram problemas de fala e autoestima que persistiram por toda a vida. O estudo foi mantido em segredo por décadas devido à vergonha e às implicações éticas, e só veio à tona muito mais tarde, servindo como um exemplo horrendo do abuso de poder na pesquisa com populações vulneráveis. Estudo da sífilis de Tuskegee, uma traição médica. Talvez um dos capítulos mais infames da história da pesquisa médica nos Estados Unidos seja o estudo da sífilis não tratada no homem negro em Tuskegee, Alabama. Iniciado em 1932 pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, o estudo acompanhou 600 homens negros, 399 com sífilis e 201 sem a doença, com o objetivo de observar a progressão natural da sífilis quando não tratada. Os homens foram enganados, sendo informados de que estavam recebendo tratamento gratuito para sangue ruim. Na verdade, eles nunca receberam tratamento adequado, mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para sífilis na década de 1940. O estudo continuou por 40 anos, resultando em inúmeras mortes, infecções em esposas e filhos nascidos com sífilis congênita.
A revelação do estudo em 1972 causou um escândalo nacional e levou a grandes reformas nas leis de proteção a participantes de pesquisas. Um doloroso lembrete do racismo sistêmico e da exploração na ciência. Injeções de células cancerígenas de Chester Soughton. Nas décadas de 1950 e 1960, o Dr. Chester M. Soughton, um respeitado pesquisador de câncer, conduziu uma série de experimentos eticamente questionáveis. Ele queria investigar como o sistema imunológico humano reagia a células cancerígenas. Para isso, injetou células cancerígenas vivas em pacientes com câncer terminal e, posteriormente, em voluntários saudáveis, prisioneiros da Penitenciária Estadual de Ohio. Embora alguns prisioneiros tenham consentido, muitos não foram informados sobre os riscos reais ou a natureza exata do que estava sendo injetado. Em alguns casos, os pacientes com câncer não foram informados de forma alguma. Soughton argumentava que os riscos eram mínimos, mas a ideia de injetar deliberadamente células cancerígenas em pessoas, mesmo que para pesquisa, levantou um alarme ético significativo, especialmente quando 3 médicos judeus do Hospital Judaico de Doenças Crônicas de Nova York se recusaram a participar, citando os horrores dos experimentos nazistas. O caso levou a um maior escrutínio sobre o consentimento informado na pesquisa médica. Projeto Aversão: a cura da homossexualidade na África do Sul. Durante o regime do apartheid na África do Sul, entre as décadas de 1970 e 1980, as forças de defesa sul-africanas conduziram um programa secreto e brutal conhecido como Projeto Aversão. O objetivo era curar soldados gays e lésbicas de sua homossexualidade, que era vista como uma doença mental e uma ameaça à segurança. Liderados pelo Dr. Albert Levin, os tratamentos envolviam terapia de aversão eletroconvulsiva, castração química e, em alguns casos, cirurgias de redesignação sexual forçadas. Soldados eram submetidos a choques elétricos enquanto viam imagens de pessoas do mesmo sexo, numa tentativa de criar uma associação negativa. Estima-se que centenas de indivíduos foram torturados e mutilados em nome dessa pseudociência. Um capítulo terrível que mistura discriminação, abuso de poder e a perversão da medicina para fins ideológicos. Bebês geneticamente editados de He Jiankui. Saltamos para um passado muito mais recente, para um escândalo que abalou o mundo científico em 2018. O pesquisador chinês He Jiankui anunciou o nascimento dos primeiros bebês geneticamente editados do mundo, 2 meninas gêmeas cujo DNA ele alterou usando a ferramenta CRISPR-Cas9, supostamente para torná-las resistentes ao HIV. A comunidade científica global reagiu com choque e condenação. O experimento foi realizado em segredo, sem supervisão ética adequada e com consentimento informado questionável dos pais. As implicações de alterar a linhagem germinativa humana, ou seja, fazer mudanças genéticas que podem ser herdadas pelas futuras gerações, são profundas e desconhecidas. He Jiankui foi posteriormente condenado à prisão, mas o caso abriu um debate urgente sobre os limites éticos da edição genética e a necessidade de regulamentações globais robustas para evitar o uso irresponsável de tecnologias tão poderosas. Estudo de hepatite de Vilovubro, infecção deliberada de crianças. Entre 1956 e 1970, na Vilovubro State School, uma instituição para crianças com deficiência intelectual em Nova York, o Dr. Saul Krugman conduziu estudos controversos sobre hepatite. Dada a superlotação e as condições insalubres da instituição, a hepatite era endêmica. Krugman e sua equipe decidiram infectar deliberadamente crianças recém-admitidas com o vírus da hepatite, alimentando-as com extratos de fezes de pacientes infectados ou injetando o vírus. O objetivo era entender a história natural da doença e testar a eficácia de gama-globulina como agente protetor. Embora os pais tenham dado consentimento, muitas vezes sob a pressão de que seus filhos só seriam admitidos na superlotada instituição se participassem do estudo, a ética de infectar intencionalmente crianças vulneráveis com uma doença potencialmente grave foi, e continua sendo, amplamente condenada. O estudo, no entanto, contribuiu para o desenvolvimento de vacinas contra a hepatite A e B, mas o legado ético permanece manchado. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos experimentos perturbadores que marcam a história da ciência. Do controle mental à indução de doenças e traumas, a busca pelo conhecimento, por vezes, desviou-se perigosamente dos princípios éticos fundamentais. Hoje, códigos de ética rigorosos, como o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, e comitês de revisão institucional buscam garantir que tais abusos não se repitam. Mas a história serve como um alerta constante.
A curiosidade científica é uma força poderosa, mas deve ser sempre guiada pela compaixão, pelo respeito à dignidade humana e pela responsabilidade. O verdadeiro progresso não pode ser construído sobre o sofrimento alheio. O que você achou desses mergulhos nos cantos mais sombrios da ciência? Conhece algum outro experimento que deveria estar nesta lista? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para o Grimório. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like se este conteúdo te fez refletir. Até a próxima página do nosso Grimório de Curiosidades, onde continuaremos a desvendar os mistérios do nosso mundo, sempre com um olhar crítico e curioso.